Vamos lá, gente. Cá estou eu de novo. Acabou de sair uma matéria na Folha que entrevista Georgiana Góes, uma das pessoas que estava lá na entrevista do Metrópolis, para quem não conhece, falando basicamente a mesma coisa sobre mim, algumas coisinhas a mais e umas acusações sem nome, sem data, enfim. Algumas explicações que eu acho importantes que vocês tenham. Mais uma vez, reparem, sai uma matéria em que uma mulher fala, nesse caso, o que quer, sem nenhuma contestação, acusações que já foram desmentidas, e o repórter ignora completamente tudo que já saiu, todo o histórico desse caso. O meu vídeo da semana passada, a matéria da Cristina Padiglione, que saiu na própria Folha sobre o vídeo, e entrevista a Georgiana Góes como se tivesse tudo começando agora. E ela, mais uma vez, assim como na entrevista do Metrópolis, fala o que quer, sem nenhuma contestação, sem nenhuma pergunta, sem ser confrontada com as provas que eu mostrei. E, para mim, sobra uma nota para ser colocada no fim da matéria. É importante dizer que o jornalista não quis falar comigo, ele pediu uma nota. Eu entendo, o último jornalista que falou comigo, eu gravei toda a entrevista e depois mostrei o que não foi colocado. Então me pediram uma nota que prometeu ser colocada na íntegra, mas cortou a parte em que eu digo que a Folha me pediu uma nota. Então, para deixar bem claro que não é que eu quis responder em uma nota. O repórter não quis conversar comigo e fez uma matéria em que uma mulher acusa e um homem que se defenda. Sendo que esta mulher que acusa já tem, pelo menos se ele fosse no meu canal, tinha lá um vídeo de 8 minutos rebatendo as acusações que ela faz. Então isso me obriga a resgatar esse vídeo, colocar esse vídeo novamente para vocês, com a minha relação com Georgiana Góes, com todas as contradições e mentiras que ela coloca. Eu acho a entrevista uma vergonha, mas vocês que julguem. E eu vou também colocar, ao final do vídeo, eu vou colocar também mais umas coisinhas bônus que não entraram no vídeo, mas que eu acho pertinentes diante dessa entrevista, né? Porque é mais uma entrevista que tenta fazer crer que havia uma pessoa ali totalmente acuada e sem saber o que estava acontecendo, que estava sofrendo assédio, embora tenha uma narrativa totalmente conflitante, né? Porque no vídeo do Metrópolis, vocês vão lembrar, ela diz que só acordou para o que estava acontecendo lá em 2020. E aqui ela narra coisas que eu tentei beijar ela à força, ou tentei, não sei se é a força, mas tentei beijá-la. São coisas que efetivamente como é que ela não notou na época, né? Então, e coisas que ela diz que sabia é o modo desespero ativado, assim, nível máximo, é uma mentira atrás da outra, é uma coisa realmente lamentável. E a manchete sobre quem não cedesse perdia espaço, era demitida, mais uma vez, depois de tudo explicado, tenta fazer as pessoas acreditarem na mentira de que eu mandava e desmandava em tudo e que, por exemplo, Tá No Ar não tinha diretores, não tinha um grupo de escalação, que essa escalação não passava por todo um equilíbrio para todo mundo aparecer direitinho, e que isso ia para a produção, ia para a direção comentava as escalações, pedia mudanças. Então, realmente, é uma coisa deprimente. E ninguém notou. Nem ela notou, na época, que estava diminuída, que estava alijada. Agora, 3 anos depois que o programa... 4 anos depois que o programa acabou, ela vem dizer que foi retaliada e que teve a sua participação diminuída, depois de fazer declarações de amor para mim, já bem depois do término do programa.
Então, realmente, olha, cada um escolhe a vergonha que passa. Para mim era um ambiente de muita brincadeira, divertido, em que não necessariamente de cara você podia identificar como um ambiente tóxico, porque era uma diversão, porque a gente estava trabalhando com humor, porque a gente foi ficando cada vez mais amigo nos anos todos que a gente trabalhou junto. Então, para mim, era um ambiente muito divertido e que tinha momentos de constrangimento que eu demorei para entender que aquele constrangimento não era normal. Então, no meu caso, eu demorei para entender que aquilo que eu vivi, que aquele constrangimento tinha o nome de assédio. Porque era tudo muito divertido, porque a gente trabalhava com humor, porque era um programa muito bem sucedido, porque a gente estava fazendo muito sucesso, porque a gente estava... Sempre a gente saía, a gente ria. Eu acho que a toxicidade estava numa outra camada, que no meu caso, eu demorei um bom tempo para identificar que era tóxico e que aquele constrangimento que eu senti em determinados momentos não é normal de sentir. E que camada era essa? Os momentos em que ele pedia carona para voltar e que a gente comentava entre as meninas: será que você vai comigo? Será que para não ficar sozinha? Georgiana também está mais do que explicado, mas é importante dizer, é só lembrar assim, ouçam direito o que está sendo dito. Quer dizer, o que ela tem para falar de mim nessa entrevista é isso? Que ela tinha um constrangimento de dar carona, porque a carona poderia representar um risco? E voltar comigo no mesmo voo, trocar voo para voltar comigo e me chamar para viajar em 4 pessoas, 2 casais. E todas as vezes que ela me chamava para jantar. Pelo amor de Deus, cara. A Verônica fez a cabeça da Georgiana. Não é que ela estava sofrendo uma lavagem cerebral por 6 anos. Ela está sofrendo uma lavagem cerebral há 2. E eu espero que um dia ela acorde. Eu tenho mensagem da Georgiana para mim, depois das coisas que ela relata, que mostram que isso não pode ter acontecido. Óbvio que vocês vão ter algum outro raciocínio sobre isso. Mas assim, imagina se as mensagens fossem ao contrário, tá? Tem mensagem da Georgiana para mim dizendo assim, a gente foi gravar o Faustão, em São Paulo. Aí ela me manda mensagem dizendo assim, você vai ficar você vai voltar pro Rio, pro aniversário de fulano? Porque eu vou ficar em São Paulo. Aí eu falo, não, eu vou voltar pro Rio. Ela, então vou voltar também. E se fosse o contrário, você fala assim, pô, o cara tá dizendo pra mulher, eu vou ficar, você fica? Não, vou voltar, então vou voltar também. Se fosse o contrário, é assédio. Mas por quê? Ué, ela podia dizer, tá vendo? O cara mudou até o voo dele pra voltar junto comigo, sendo que ele ia ficar em São Paulo. Pode ter uma narrativa de assédio. Eu tô dizendo o seguinte, pode. 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 Aí ela, pra dizer que isso era uma insistência. Pô, até, né? Aí ela muda o voo e volta com o mesmo voo que eu. Em final de setembro de 2018, Georgiana me escreve para dizer que ia passar o fim de semana na casa de uma diretora da Globo. A diretora, o namorado, a Georgiana, e a Georgiana estava chamando a mim. Se eu podia ir, se eu ficava a fim de ir. Vamos, nós 4. E eu disse, não dá, estou enrolado, não dá para ir. Imagina hoje em dia, se fosse o contrário. Eu chamando Georgiana para viajar 2 casais para a casa de um diretor da Globo. Assédio. Pô, você já era chefe dela, você está chamando ela para viajar, só você e ela e mais outro casal. Mas você está estabelecendo essas situações hipotéticas para quê? Eu só estou dizendo o seguinte, é sempre possível ao contrário dizer que houve assédio, mas e quando a procura é do lado de lá para cá? A Georgiana tem narrativas dizendo que eu fui insistente com ela antes dessa data. E há um padrão de resposta, um padrão de depoimento, claro, que é o seguinte... Padrão de depoimento tem que ter. Você era o chefe delas e elas não queriam se dispor com você. Mentira. E isso... Você não era chefe delas? Não queria se dispor comigo. Mentira. E por que tá me chamando para viajar? Por que tá mudando voo para voltar comigo? Vamos lá. Elas não queriam se dispor com você e ter uma boa relação com você, para todas elas, era visto como uma coisa necessária. Porque, afinal de contas, você é o chefe. De jeito nenhum. Aí a gente não volta ao problema de origem. Quer dizer, o fato de você ser chefe
você não deveria ter demarcado isso melhor, Márcio? Assim, porque ser chefe muda tudo nessa história. Não, mas aí você tá sujeito a qualquer arapuca, né? Está sujeito a qualquer arapuca, como estou sendo. Porque é o seguinte, a pessoa passa anos te procurando. Aí você não corta. Foi o meu caso. Eu podia ter dito assim pra Georgiana, que isso, Georgiana? Tá louca, viajar nós quatro? Você assediado foi você? Não, eu só estou dizendo assim, você não analisa uma pessoa dizer que foi assediada só porque ela disse que foi assediada. Você tem que analisar o comportamento dessa pessoa ao longo dos anos, pô. Senão fica fácil. Senão qualquer pessoa... Se esquivando de você, isso não é uma... Mas quem se esquivou de mim? Georgiana? Quando? Não se esquivou? Não. Por que a Georgiana me liga para dizer que me manda mensagem para dizer que sonhou comigo? Por que ela manda mensagem para dizer que vai viajar comigo? Por que ela troca o voo para ir junto comigo? Por que quando eu assumo a direção de humor, ela me manda uma mensagem? Amor meu, mandando beijos daqui de Angra. Giovana me falou da notícia que rolou da sua super chefia máxima dos chefes. Só para te dizer que te amo, que sou muito orgulhosa de você. Do jeito como você leva as coisas, com doçura, com amor, com ética. E que tu é foda, tu vai longe, cada vez mais longe. Muito, muito, muito parabéns. Boa sorte nesse novo ciclo, meu mozão. Outra vez a gente combina de você vir pra cá ou de ir lá na Casa da Serra, a gente junta um povo animado, tá? Te amo muito, muito, parabéns. Porque assim, na boa, quem tem que zelar pela relação chefe-funcionário, não é o chefe. É o chefe e o funcionário. Mas o chefe é o funcionário. Não, que é os dois. Os dois têm que se dar o respeito. Se você quer ter uma relação, a intimidade que você quer ter com o seu chefe, você também tem que colocar ali. Se eu nunca chamei a Georgiana de mozão, por exemplo. Mas ela manda mensagem para mim me chamando de mozão. Meu mozão, mozão. Tudo bem, aí tudo bem. Eu é que tinha que dizer, Georgiana, por favor, não me chame de mozão. Ela não. Ela pode estar me chamando de mozão, mas está assediada, mas não notou ainda, mas 3 anos depois vai notar, mas me chamou de mozão porque não tinha visto ainda que foi assediada. Pô, não dá. Isso é transformar qualquer mulher numa massinha de modelar. E as mulheres lutaram anos para que o seu desejo valesse, para que a sua vontade valesse, para que ela fosse dona do seu corpo, que usasse o seu corpo, transasse com quem quisesse, usasse seu corpo como quisesse, dona do seu nariz. Aí agora, mulheres tentam convencer na justiça que passaram anos intimidadas, com medo, sem perceber que aquilo estava acontecendo. É uma falta de responsabilização pelos seus atos. O que eu falo desde a minha primeira vez é: todo mundo tem que se responsabilizar pelo que viu e que viveu. Dá-me meu jeito inseguro, seu amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis e usar tudo. Eu acho importante, assim, para mostrar um pouquinho de como hoje as pessoas tentam parecer umas freiras carmelitas e assustadíssimas com uma pessoa sexualizada no ambiente do humor e da equipe. Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, só para a gente deixar a hipocrisia do lado de fora dessa história, a diferença entre o meu feliz aniversário para a Georgiana e o feliz aniversário da Georgiana para mim. Eu vou mostrar o meu e depois vou mostrar 2 anos em que Georgiana me deseja feliz aniversário, 2018 e 2019. Então, como vocês puderam ver, eu desejo um feliz aniversário normal, né? Muito amor, muita paz, muita saúde, aquelas coisas. E num ano eu recebo de volta um sonho que ela sonhou comigo num abraço longo e quente que talvez o jogo esteja virando. E em 2019, ali com o programa já totalmente gravado, ou seja, já nesse momento em que ela tinha sido prejudicada, ela me manda, e já tinha acabado o programa, então não precisava nem puxar meu saco. Ela me manda uma mensagem desejando várias coisas, como vocês leram, entre elas sexo bom. Ela me deseja sexo bom, quer dizer, e agora posa de funcionária que estava muito acuada pelo chefe. E é assim que se trata o chefe?
que você que já tentou lhe roubar um beijo, que tentava exacerbar ali uma intimidade ou avançar o sinal com você, desejando a ele, sem que ele nunca tivesse te desejado a mesma coisa, sexo bom? Gente, vamos todo mundo tirar a máscara da hipocrisia e dizer como é que a gente conversava, como é que a gente brincava, que todo mundo se relacionava. Não dá para tentar reescrever a história toda depois, com tanta coisa que a gente tem. Sabe, a Georgiana teve uma festa nossa depois de um programa em que eu estava deitado com dor nas costas, que ela pede para eu tirar a camisa e me faz massagem. E eu não estou querendo dizer que ela estava querendo nada além de fazer massagem mesmo, mas não dá para posar agora como alguém que não tinha intimidade nem queria intimidade, não é não? Para terminar, uma coisa que eu já falei na entrevista lá no Metrópolis e repito agora aqui, e que já estão comentando na internet, nas redes sociais. Quer dizer, então, que quem não cedia perdia espaço nos programas ou era demitida. Então, primeiro a Georgiana ficou os 6 anos do Tá No Ar. Então, nenhuma atriz foi demitida do Tá No Ar. Mas essa declaração embute uma outra coisa. Então quer dizer que as atrizes que tiveram mais espaço ou que tiveram papéis maiores foram as que cederam para mim? É disso que você está acusando, Georgiana, as outras atrizes? É mais fácil, né? É mais fácil que cada um olhar para o seu talento. Quero lembrar que depois que o Tá No Ar acabou, logo depois, o diretor artístico do Tá No Ar, o Maurício Farias, fez uma novela, dirigiu uma novela que tinha mais ou menos 80 personagens. Também não chamou a Georgiana. Então isso significa o quê? Que eu tinha poder de escalar a novela do Maurício, ou até o diretor que trabalhou com ela ali no dia a dia não achou que ela merecia um papel na novela dele. É uma vergonha essa declaração. Uma vergonha. Que papelão, Georgiana.